não faz muitos anos. Na verdade, eu lembro como se fosse ainda hoje. Estava arrumando as redes depois de um dia de pesca. Eu, meu irmão André, bem aqui sentados, quando de repente, olhando na distância, eu vi um homem se aproximando. Era alguém que não era da nossa região. Eu nunca o havia visto na nossa praia. Parecia que ele estava vindo diretamente para nós, talvez um cliente, talvez alguém em busca de peixes. Ele veio caminhando e quando chegou bem junto de nós, ele disse a coisa mais estranha que eu já escutei até hoje. Ele virou para mim e para o André e disse: siga-me, e eu farei de vocês pescadores de homem. Pescadores de homem? Ele estava brincando comigo? Eu era hábil no manuseio da rede. Essas brincadeiras sem graças para mim não tinham nem sentido. Na verdade, qualquer dia da semana, se alguém me fizesse uma piada dessa, eu possivelmente daria um pescoção. Eu era um tipo grosso, rápido em falar besteira. Mas, meus amigos, foi exatamente aqui nessa praia que é a primeira vez que eu vi Jesus Cristo. Dali, eu, André e outros seguimos passo a passo. Nesse caminho que nós escolhemos aceitar, muitas vezes me questionei, você sabe por quê? Porque ele não tinha uma casa, ele não tinha dinheiro. Muitas vezes nas nossas longas jornadas, nós ficávamos esperando até onde iríamos, porque parecíamos que nós não tínhamos um destino. Mas na verdade, nós tínhamos um propósito muito claro. E esse propósito eu aprendi não sentado, escutando as teorias de que ele tão belamente explicava, porque eu era muito simples, eu não conseguia entender as explicações dos rolos sagrados. Eu conseguia entender como ele abordava as pessoas, o carinho com que ele tratava a cada indivíduo. Isso eu compreendia, e eu fazia disso o meu objetivo de um dia, quem sabe, ter esse mesmo carinho pelo outro. Eu amava a Jesus de coração, porque ele foi a primeira pessoa que demonstrou carinho para comigo. Você me conhece, eu sou conhecido como Simão, filho de Jonas, também conhecido como Pedro. Sou um humilde pescador de uma vila. Minhas habilidades interpessoais são as piores possíveis. Eu sou rápido no falar, sou áspero nos tratamentos. Eu consigo muito mais resolver as coisas no grito do que no argumento. A minha filosofia está muito mais baseada em bater primeiro e perguntar depois. Mas eu fui um dos 12. Eu consegui perceber logo cedo que o Messias, Jesus, aquele homem a quem eu seguia, era muito diferente. A primeira coisa que impactou foi o que impactou também os líderes daquela época, porque eu via a forma como ele tratava os pecadores, as pessoas às quais
a maioria deles franziam a testa. Aqueles que eles viravam o rosto, cuspiam no pó de onde eles passavam, esses daí eram os que Jesus estendia a mão. Eu comecei a perceber que Jesus tinha uma estratégia diferente. Ele conseguia mostrar para essas pessoas algo que elas jamais tinham conseguido viver. Ele conseguia mostrar uma ótica diferenciada, como Deus via essas pessoas, através do seu carinho, através do amor que ele tinha a essas pessoas tinham uma nova perspectiva. E eu agora comecei a entender uma nova forma de lidar com as pessoas. Os anos se passaram, na verdade 3 anos e meio se passaram, e eu segui todos esses anos aprendendo na prática como fazer aquilo pelo que ele me comissionou, aquilo pelo que ele me chamou: ser pescador de homem. Chegou mais uma vez a Páscoa, e a Páscoa era um momento efervescente. Voltamos para Jerusalém, e que alegria quando chegamos em Jerusalém. Havia uma alegria no ar. Na verdade, quando chegamos com Jesus, o povo percebeu que essa era uma oportunidade. E não só o povo, nós, os discípulos, estávamos também ansiosos para que todos percebessem que ele era o Messias. E para nossa alegria, quando chegamos em Jerusalém, o povo colocou em um jumento e fizeram uma entrada triunfal. Aqueles pés que tantas vezes caminharam, agora foi colocado para ser carregado. E eu comecei a imaginar ali com meus amigos: talvez esse é o momento do nosso Messias se transformar em rei, de nossos sonhos se materializarem, de nosso reino iniciar aqui, e a gente poder viver dentro da filosofia que Jesus tem nos ensinado completamente. Naquela noite, ainda em euforia, nós nos reunimos para partir o pão. Naquele momento de ceia, estávamos alegres ali, rejuvenescidos pelo reencontro com amigos, pelo dia festivo. Mas algo me chocou. Ali no meio da festa, de repente, Jesus tira a sua bela túnica, pega uma toalha, amarra na cintura, pega um balde. Aquele que eu imaginava que logo se tornaria o rei, o nosso soberano, agora começa a se preparar para vir lavar os nossos pés. Eu olhei para ele e disse assim: jamais, Senhor, tu me lavarás os pés. E ele disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens partes comigo. Eu não entendia a filosofia por trás dessas palavras, mas uma coisa eu entendia: eu não queria fazer nada que me separasse, porque eu amava Jesus, e eu queria que o meu amor fosse correspondido. Então eu aceitei sem entender. Ele nos lavou os pés aos 12. Depois nos sentamos, compartilhamos ali dos alimentos. Em um determinado momento, Jesus começou a falar, não naquela forma que normalmente ele falava. Ele começou a falar claro que até eu compreendi. Ele começou a dizer coisas como: eu vou estar convosco só por mais algum tempo, e depois eu vou. Mas não fiquem tristes, porque quando eu for, o meu Pai enviará um outro, um advogado, um confortador, um consolador, e ele será o meu Espírito. Ele será o Espírito Santo, e ele vai estar convosco todos os dias. E ali eu comecei a perceber
que talvez eu não tinha compreendido. Depois de ficar um pouco em silêncio, ele virou para nós e disse assim: olha, um de vocês me trairá, e eu com minha boca ligeira disse assim: Senhor, jamais eu cometerei tal coisa. E para minha surpresa ele disse assim: Pedro, antes que o sol raie, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Eu fiquei realmente decepcionado com aquelas palavras. Eu jamais imaginaria escutar dele tal análise do meu caráter. Eu que sempre fui rápido em me posicionar ao seu lado. Depois da ceia, Jesus escolheu alguns de nós e foi até um jardim para orar, como ele fazia de costume. Ali, naquele jardim, ele nos convidou a todos a ficarmos em oração, e ele se afastou um pouco, e como de costume, ele foi até um canto, e ali ele orava ao Pai. Nós cochilamos, nós dormimos, e eu acordei no meio da noite com um som de pisadas fortes, porque havia ali um grupo de soldados que havia chegado, e quando eu me dei por conta, saiu do meio deles Judas e foi direto para o mestre e o beijou, em sinal de identificar quem aqueles soldados deveriam prender. Eu vi ali uma chance de provar que eu jamais o trairia. Porém, segurei, tentei arrancar Jesus do meio deles, saquei da minha espada e atingi um deles. Mas Jesus me acalmou e disse assim: guarda a tua espada. Eu fiquei olhando aquela cena impotente. Eu e os outros discípulos agora vemos se afastar na escuridão aqueles soldados levando o nosso mestre. Olhamos uns para os outros e percebemos que toda a nossa razão estava indo ali e nós não podíamos fazer nada. Na noite, na escuridão da noite, nós nos separamos e nos escondemos como crianças medrosas, procurando em meio aos pequenos grupos de pessoas, as sombras das casas, as árvores, nos esconder. E foi num momento desse que ele estava escondido que eu escutei que Jesus havia sido preso pelos romanos e que eles agora estavam procurando os seus seguidores. Um frio invade o meu ser, e para meu desespero, uma das mulheres que estava trabalhando ali chegou, apontou para o meu rosto no meio das sombras e disse: olha ele ali, aquele dali eu já vi com o mestre. E eu rapidamente, para me defender, disse: mulher, tu és louca? Nunca vi esse homem? Outros 2 homens que estavam juntos disseram: não, nós já vimos tu caminhando com ele. E eu comecei agora a dizer palavrões. E foi quando eu falei que a maior assinatura de ser um seguidor de Jesus, porque minha forma de falar não escondeu, é tanto que uma das pessoas que estava lá disse assim: ele fala como um dos galileus, ele deve ser um dos seguidores de Jesus. Meus amigos, eu corri daquele lugar, de novo, na sombra, passei por todos os lugares que eu pude, me escondendo, e foi porque eu estava escondido que só horas depois, eu fiquei sabendo que o meu mestre havia sido morto, e ele havia sido colocado em uma tumba. Todos os meus sonhos, todos os meus projetos, tudo aquilo que eu havia sonhado em construir, sucumbia junto, estava colocado dentro daquela tumba. O
pior de tudo, que ao caminhar na escuridão, eu olho e os primeiros raios do sol começam a brilhar. E eu escuto ao longe o cantar do galo. E eu sabia ali naquele momento que aquilo que Jesus havia predito aconteceu comigo. Eu traí o meu mestre. Que vergonha. Como encarar agora meus amigos? Como encarar aqueles que eu gastei parte da minha vida? Como encarar a mim mesmo? Aquele foi o momento mais negro da minha existência. Maria Madalena veio nos procurar. Ela havia ido na tumba e descobriu que a tumba estava vazia. Eu corri para lá, mas não encontrei ninguém lá. Voltei para o esconderijo. Ali naquela sala, estava junto com os outros discípulos, quando de repente, sem que eu possa explicar, uma luz brilhou. Essa luz, quando brilhou, nós vimos que Jesus estava ali conosco. E Ele nos disse que apareceria em outros lugares. E Ele nos contou que ficaria só um pouco de tempo e voltaria para o Pai. E da mesma forma rápida com que Ele entrou, Ele desapareceu novamente. Nós saímos dali. Saímos dali decepcionados, porque todos os nossos projetos, da forma como havíamos feito, não estavam se cumprindo. André, eu e alguns dos outros discípulos voltamos para a praia, aqui mesmo. Tomamos os nossos apetrechos. E como já fazia muito tempo que tínhamos utilizado, tivemos de limpá-los, tivemos de reorganizar nossas redes, tivemos de limpar e costurar os buracos. Entramos no barco e fomos fazer aquilo, a única coisa que eu achava naquele momento que eu ainda sabia fazer: pescar. Saímos. E depois de uma noite toda de pescaria, voltamos. Estávamos já a uma pequena distância da praia, quando notamos, havia alguém na praia, e essa pessoa que estava na praia nos perguntou: como foi a pescaria? Não tínhamos boas notícias, não havíamos pescado nada, e foi isso que gritamos de volta. Aquela pessoa na praia disse: atire a rede no lado direito do barco. Amigo, muitos anos de experiência pescando no lago da Galileia. Algumas características do lago da Galileia não permitem que você pesque em qualquer lugar. Eu era um profissional, eu sabia onde dava para pescar. Tinha de ser no fundo, a água é muito transparente, tinha de ser no escuro, porque no escuro os peixes não veem os movimentos. Nós havíamos passado uma noite toda e eu sabia os melhores lugares onde pescar. Fiz isso toda a vida. Quem é essa pessoa para me dizer onde lançar, principalmente no raso, nas horas do dia, quando o sol está brilhando? Eu sabia que na hora que eu lançasse a rede, a água se moveria, os peixes viriam à rede, e no contraste da água, todos eles fugiriam e eu não pegaria nada. Mas meus amigos aceitaram o desafio e lançaram a rede. E para nossa surpresa, nós não conseguimos tirar a rede da água, porque ela estava carregada de peixes. Eu olhei novamente. Só existia uma pessoa que eu conhecia na minha existência,
que na verdade tinha uma tradição de ter sido um carpinteiro, mas que pela segunda vez tinha se provado ser melhor pescador do que eu. Aquele dali só poderia ser Jesus. Eu não podia aguardar. Eu não podia aguardar que o barco fosse remado até a beira. Eu tirei aquela roupa que me protegia, pulei e fui nadando porque eu queria encontrar a Jesus, o meu amigo Jesus. Eu fui até a praia e, para minha surpresa, ali ele já tinha um fogo aceso, uma fogueira onde tinha assado alguns peixes. Bem ali ele nos serviu café da manhã. O calor das suas palavras aqueceu de novo a minha esperança. Quando terminamos de comer, ele virou para mim e disse: Simão, filho de Barjonas, tu amas a mim mais do que esses? E apontou para os peixes. Eu comecei a entender uma coisa ali. Essa não era a primeira vez que Jesus estava me buscando ali naquela praia, nessa praia, nesse lugar. Ele estava mais uma vez me dando uma oportunidade. E eu disse: Senhor, eu te amo. Apacenta meus cordeiros, apacenta os meus filhos. Eu achei que tinha respondido e tinha entendido a sua pergunta, mas ele me perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Eu rapidamente disse: sim, mestre, eu te amo. Cuida da minha igreja. E pela terceira vez ele me perguntou: Pedro, tu me amas? A terceira vez que ele me perguntou, veio como se fosse uma lança cortando meu coração. Eu lembrei que por 3 vezes eu havia negado a Jesus. Mas eu percebia do carinho das suas palavras que ele não estava tripudiando, que ele não estava me humilhando. Ele estava, na verdade, fazendo o que ele sempre fez comigo. Ele estava estendendo o seu braço de amor e estava me dando mais uma chance para eu fazer aquilo pelo qual eu havia nascido e havia sido chamado. Ele estava me dando mais uma oportunidade para que eu pudesse ser tudo aquilo que Deus sempre sonhou para comigo. Ser verdadeiramente um pescador de homens. E eu só pude dizer: mestre, tu conheces tudo, tu sabes tudo sobre mim, tu sabes que verdadeiramente eu te amo. O tom de drama saiu da sua voz. Ele sorriu, me abraçou e disse: Pedro, é isso que eu quero de ti, Pedro. Cuida da minha igreja. Quantas vezes eu tenho voltado aqui nessa praia? Essa praia foi onde começou toda a minha história. Eu não existia antes dessa praia, mas foi quando Jesus veio e me chamou. É por isso que quando eu me sinto oprimido, quando eu me sinto desprezado, quando eu me sinto sozinho, quando eu me sinto sem um rumo na minha vida, quando eu sinto que estou perdendo a razão do viver, eu preciso voltar. Eu não venho aqui mais para pescar. Eu só venho aqui porque foi aqui
que Jesus deu significado para a minha vida. Ele fez de mim um verdadeiro pescador de almas. Eu já estava exausto e cansado de ter trabalhado em vão. Os meus olhos estavam ardendo e eu só queria ir pra casa. Ofereci o meu barco a um homem que estava a pregar para a multidão. Ele me convidou a pescar contra minha vontade. Eu fui. O que aconteceu foi bem mais que um milagre que mudou aquele dia, que mudou a minha vida. Vi a imagem do Deus invisível que te olha escondendo um sorriso, pois Ele está pronto a te dar um presente, mais que uma rede lotada de peixes. Ele não quis me ensinar a pescar, mas na verdade ensinar-me a viver. Cristo te olha com os mesmos olhos que transformaram um pescador. Nos momentos que não há mais jeito, Ele aparece sorrindo e diz: vamos agora fazer do meu jeito, pois esse é o caminho pra ser feliz. E quando penso que posso ser fraco, na verdade mais forte eu sou. Pois nessas horas, meu Deus, vem me agir e deixa sua marca dentro de mim. O que aconteceu foi bem mais que um milagre que mudou aquele dia, que mudou a minha vida. Vi a imagem do Deus invisível que te olha escondendo um sorriso, pois Ele está pronto a te dar um presente, mais que uma rede lotada de peixes. Ele não quis ensinar-me a pescar, mas na verdade ensinar-me a viver. Cristo te ama, meus
que nós possamos ser pescadores de homens. Amém. De maneira muito especial agradecer ao pastor Jean e à banda DTK pela linda programação dessa noite inspiradora e desejar a todos uma boa noite na companhia de Jesus, lembrando que lá na praça a gente vai ter Cevada Point, tá bom?